Abra a tua Bíblia Sagrada no epístolo, aliás, é o epístolo de Paulo a Timóteo, é isso mesmo. Eu viajei nas asas do vento aqui, meu Deus do céu, que maravilha, né? Louvado seja Deus, enche de fogo aí, e o fogo está aí, amém? Aleluia, e nós não vamos chamar bombeiro não, amém? Olha para mim aqui, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra para nós, para mim, para você, para nós. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. Tem Bíblia aí? No celular, na mente, no ouvido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de regenerar, salvar, curar, libertar, santificar. A palavra de Deus é poder. Então, se tem alguma coisa para você ficar estribado nela, é o poder da palavra. Amém? Capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração, pela palavra e pela é santificada, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criados com a palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido, de boa, pela palavra da fé, mas rejeitando as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo. Exercitar a quem? A você mesmo. Aleluia, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ou seja, a vida eterna. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos ou labutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o nosso Salvador, e de todos os homens, principalmente o dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Persiste em ler, exortar, que quer dizer animar, não tem nada a ver com paulada e calcetada, e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, em vocês, em mim, o qual foi dado por profecia, com imposição de mãos, das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, qual? Tudo que já falei aqui. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Tem que ter cuidado de quem? De ti mesmo, de vocês, e da doutrina, do ensinamento. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, ou ouvirão, ou ouvirá. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho, mas eu queria que você ficasse bem atento para mim. Por favor. Somos pentecostais, eu sou pentecostal, eu gosto da glória a Deus, aleluia. Eu dou glória alto, baixo, eu faço do jeito que eu senti no meu coração. Se der vontade de voar, eu vou voar. E vocês pensam que é super-homem, não é, sou eu que vou voar. Mas eu quero que você fique atento para mim, por favor. Porque uma pessoa, daqui a gente tem uma visão plena de quem está ali. E às vezes a gente nota
que tem gente assim, viajando, procurando um pernilongo e tal. Fique atento, olha para mim aqui, tá bom? Eu não gosto daquele tipo de pregador, não olhe para mim, vai olhar para quem? Olha para mim, tá bom? Se é ser humano, eu também, somos salvos e você também, diga amém. Aleluia. E não tem pancadaria hoje, irmão. Hoje é uma palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a ti, que foi falado umas 3 vezes sobre ti, que a responsabilidade ela é pessoal. Tema da mensagem de hoje, a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade é minha, é tua, a responsabilidade é nossa. Então, como título de introdução, eu peguei aqui a palavra que a irmã Evelyn leu, diz que ele quem? Cristo nos resgatou, nos salvou, nos santificou e nos tornou, aí eu vou acrescentar aqui palavra, nos tornou herdeiro, co-herdeiro herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, nos tornou embaixador de Cristo, nos tornou templo do Espírito Santo, santuário de Deus, morada do Altíssimo, propriedade particular de Deus, nos tornou bom perfume de Cristo, embaixador de Cristo, nos trouxe um monte de adjetivos, mas lá na mesma epístola aos Colossenses, diz que se permanecerem nesta fé, nesta convicção, até o final. Então tem uma coisa aqui que o Senhor já fez. Foi a nossa salvação, o nosso resgate. Agora, depois disso, existem algumas responsabilidades que elas são pessoais. Uma atitude que parte de nós. Não é Deus, é nós. Quando a Bíblia diz, o Senhor disse para Josué, Josué, tenha bom ânimo. Quem é que tem que ter bom ânimo? Josué. Deus não disse assim, eu vou te dar bom ânimo. Ele disse, tenha bom ânimo. Porque como fui com Moisés, serei com você também. Irmãos, é para ter bom ânimo. Por quê? Porque como foi com Moisés e ele viu, como Deus foi com Moisés. Ele vai ser comigo também. Meu Deus, motivo de dar glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque é comigo. Aí Jesus disse para os dias de hoje para nós, eis que estou convosco alguns dias, uns dias sim, uns dias não. Sexta-feira 13 eu não estou. É isso que ele disse. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas o evangelho que escreveu São João, capítulo de número 15, versículo de número 7, o Senhor Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim, vocês estão em Cristo, diga amém. Se vocês estiverem em mim, ligado em mim, como uma videira verdadeira enxertada, e as minhas palavras estiverem em vós, se estiverem em vós, se você estiver em mim, e eu estiver em vós. Então, se você está em Cristo, a palavra de Cristo está em você. Amém? Pedirei tudo que vocês quiserem e vos será feito segundo a vontade de Deus. Mas, irmãos, ao longo do tempo, nós vamos notando aqui que as cartas de doutrina que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, envia a Timóteo. Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus, aquele que adora a Deus. Você adora a Deus, diga amém. Então é para você, para mim, para nós. Ele está divertindo aqui algumas coisas de extrema relevância para os nossos dias. Se naquela época o negócio já era estreito, agora estreitou muito mais. E aqui está a riqueza do ensinamento, porque quem está ensinando não é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui, mas o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, expressamente. Você já tomou aquele café expresso? Tem uns cafés expressos assim que é forte, que você sai meio tonto assim. 3 dias acordados, foi eu, pronto, misericórdia. Expresso, forte. Uma palavra forte, expressamente diz, o que é que ele diz? Que nos últimos tempos apostatarão, irmão, só se apostata da fé quem está na fé. Ninguém que está nessa fé, que não está nessa fé, não pode se apostatar. Por quê? Porque não está nessa fé.
Então, a partir do momento que a palavra apostasia quer dizer tirar de dentro, ser tirado para fora porque estava dentro. Então, a partir desse momento, um grande perigo mora na vida das pessoas que se deixam enveredar por essa situação. E a Bíblia está repleta de ensinamentos. Quando é alguém que não conhece, não tem conhecimento, é um novo na fé, está chegando agora, faz pouco tempo, é uma coisa, mas irmãos, a partir do momento que caminhamos lá alguns anos na fé, e essas coisas começam a bater, e a naufragar, isso é um perigo de uma tragédia iminente. Porque nós não temos desculpa. Qual é a desculpa que eu vou dar para um de vocês se eu me desviar, e eu vou dar para um de vocês, aliás, para vocês eu posso dar desculpa, mas que desculpa eu vou dar diante de Deus? Olha, Senhor, eu saí, me desviei, fiquei frustrado contigo, sabe por quê? Porque o pessoal não me deram a oportunidade na igreja de eu crescer, porque eu queria ser a quinta pessoa da Trindade. Gente que está caminhando no evangelho há tanto tempo, e por uma coisa tão insignificante, lançaram fora a graça, por causa de uma coisa tão insignificante. Irmãos, um alerta para a nossa vida, porque essa responsabilidade, ela não é de Cristo, Ele já fez o que tinha que fazer, agora você mantenha o que Ele te deu. Em as 7 igrejas da Ásia Menor, tem uma das igrejas que o Senhor disse, guarda o que tens. Ó céus, o que é que eu tenho? Não tenho nada. Tem, você tem. Por exemplo, você tem, entre tudo que o Senhor te deu, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Irmão, de tudo que vocês devem manter, tudo, uma das coisas que é sobrenatural, profunda, é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque ali vai ser o resumo de tudo. A Bíblia diz naquele grande dia, que quando for procurado e não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. E por que é que alguém perdeu o nome no livro da vida? Por quê? Abra a tua Bíblia, aí no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, por favor. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, vamos ler. Não, vamos ler a Bíblia. Se colocar aqui, o pessoal não marca ali. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 13. Eu queria que alguém com voz de trovão aí, lesse para nós. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se afastam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Amém? Vocês não viram, né? Diga amém. Irmãos, o que é que acontece? O Senhor, Deus de Israel, de Deus de todas as nações, Ele que fez tantas as coisas, tanta coisa que a gente não consegue explicar, tantas promessas sobre nossa vida, tanto resgate, a promessa da vida eterna, e por algum motivo, algumas pessoas abandonaram esse Deus, e o nome que poderia ser escrito no livro da vida, agora é escrito sobre a terra, onde qualquer poeira apaga. Cadê o teu nome? O vento levou. E Deus não quer isso na tua vida. Então quem tem a responsabilidade de se manter nessa fé se chama você, eu e nós. Firmes e constante e abundante. E a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente na obra de Deus, no reino de Deus, nesse caminho do Evangelho, padecerão perseguições. Irmão, quando fala de perseguições, a gente tem uma noção de perseguição aqui no Brasil, uma coisa muito chechelenta, muito pobre, muito mesquinha, muito miúda.
Perseguição dentro de igreja que eu já passei, outros aqui já passaram. Se você estiver passando, você acredite, assim como eu passei, estou aqui. Você que já passou, está aqui. Aleluia! Você não ficou, você passou. Olha o verbo aí de movimento. Você passou. Aleluia! Mas, irmãos, essa perseguição não é nada comparado às arenas e às mortes que acontecem em vários países do mundo. Perseguições de confronto de fé, que naquele momento, se você não negar a Cristo, você morre. Pensa numa perseguição como essa. Nós ainda não enfrentamos isso, e daqui a uns dias isso vai chegar por aqui. Diga graças a Deus. Porque se eu falar misericórdia, a gente precisa de misericórdia, então diga misericórdia também. Mas, irmãos, quando a Bíblia está falando a respeito disso, desse abandono, o texto aqui está nos dizendo desse cuidado, desse zelo, para que alguns se apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos malignos. E os espíritos malignos têm entrado de uma forma sorrateira, trazendo doutrinas que não têm fundamento bíblico, e os que poderia estar hoje firme, combatendo esse tipo de heresia, muitas vezes está naufragando devagar. Ninguém naufraga de uma hora para outra. Não vai naufragando devagar. Não combate aquilo que o Senhor nos chamou para combater o bom combate. Você tem uma palavra de reserva na tua mente, dizer isso aqui não tem lugar dentro de mim. Porque cada dia que passa, esse negócio está cada vez mais aumentando. E o índice de pessoas que estão entrando nessa situação está ficando cada vez maior. E quando você pega alguém que não tem conhecimento, é uma coisa, mas quando alguém já tem um certo conhecimento e é vencido por essas doutrinas que não têm fundamento bíblico, irmãos, isso aí é uma responsabilidade pessoal. Eu não posso me deixar vencer por ensinamento de demônios, ou de homens hereges que a Bíblia está falando, hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. E alguns já conseguem fazer isso de maneira descarada, e por isso nós estamos vivendo uma época de um evangelho que as pessoas estão sem dar muito crédito. E quem são as referências para nós hoje? Quem são as referências para o Brasil e o mundo hoje? Nós temos que ser a referência. Ah, todo mundo está roubando, todo mundo não. Não, todo mundo não. Todo crente é pilantra, não, todo crente não. Você não pode generalizar. Eu estava num determinado local e o dono da loja me conhecia, e de repente chegou um sujeito lá, era uma loja de autopeças, e chegou um sujeito, começou a falar com ele, e aí falou assim: pois é, rapaz, eu estou lá fazendo uns trabalhos lá, do negócio de um carro, e eu queria ver uma peça, porque lidar com crente, eu nunca vi uma coisa dessa. Os crentes é tudo pilantra, é tudo falcatrua. E eu parado ali pensando, e o camarada ficou olhando para mim. Eu nunca vi um crente que não fosse malandro, que não quisesse aproveitar dos outros, compre e não pague. O camarada descarregou um caminhão de lixo, e eu só escutando. Penso num colérico controlado, aquela vontade de dar um soco espiritual. Mas aí o camarada falou, e falou, depois que o camarada pegou as peças, e o rapaz, o dono da loja, me conhece, e aí apresentou, falou: ó, esse aqui é o Pedro, meu amigo, ele é crente. Puxa vida, o camarada ficou dessa cor desse papel. Você é crente? Eu falei: sou crente, sim, graças a Deus. Pois é, eu falei: você é o que? Você é mecânico? Eu sou mecânico. Eu falei: e se eu te dissesse que todo mecânico é pilantra, como é que você se sentiria?
Pois é, mas eu não sou. Eu falei, pois é, eu também não sou o que você estava falando. Não, mas eu não quis dizer isso. Eu falei, mas você disse. E a boca fala do que o coração está cheio. E a partir do momento que o sujeito verbalizou, ele vai dar conta disso. Se outros aprontaram, você seja referência. Eu e você sejamos referência. E quando eu estou falando isso para vocês, eu me confronto. Sabe, eu tenho um pensamento seguinte. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Eu particularmente respeito quem fala isso, mas eu prego o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é superior a qualquer coisa que eu vivo. É superior a qualquer pregação de vocês e dos mais eloquentes pregadores do mundo. O evangelho é superior. Pregar um evangelho que te confronta, que você diz, meu Deus, eu tenho que pregar isso? Você tem que pregar. Por quê? Porque você vai se confrontar com essa palavra. Por quê? Porque você precisa mudar, você precisa trabalhar em você precisa cuidar de ti mesmo. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Não é da revista Caras, não é de um coach lá não sei das quantas, que faz um mesclado de um monte de palavra e coloca Deus no meio. Não, é pela palavra de Deus. E o camarada tentou consertar e não conseguiu consertar. Eu falei, olha, faz o seguinte, a partir de hoje, você presta atenção no que você está falando, que você está generalizando. Então não diga mais isso. Você teve uma experiência com alguém que foi desagradável? Problema entre você e essa pessoa, se resolva com ela. Mas você não pode colocar todo mundo dentro do mesmo balde. E o camarada falou, desculpa, né, não era isso que eu queria falar, mas falei e tal, e saiu e foi embora, e eu vi que ele ficou envergonhado. Mas, queridos, a partir desse momento, a responsabilidade é pessoal nossa de como estamos procedendo com a nossa fé diante da sociedade. Aqui é uma coisa, mas lá fora é outra. E eu já vi várias pregações aqui de pessoas que estão falando e se confrontando. E eu estou falando e me confrontando também. E o alerta aqui é que a responsabilidade de manter a chama acesa, ela é tua. A Bíblia diz assim, Tiago, capítulo número 4, versículo 7 e 8, diz assim, sujeitai-vos a Deus. Quem é que tem que sujeitar-se? Só um falou. Quem é que tem que sujeitar? Sujeitai-vos a Deus e, em seguida, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo fica falando ali no ouvido. Se eu fosse você, eu fazia. Se eu fosse você, eu fazia. Mas você não sou eu. Não tem lugar para você aqui. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque eu estou me sujeitando para Deus. Eu quero permanecer, ser um bom exemplo. Exemplo dos fiéis. Quando eu comecei na fé, lá na igreja do Jardim Veloso, a primeira função que eu recebi foi ser representante de missões. Vinha um papelzinho escrito e passado lá no mimeógrafo. Irmão, é uma máquina do tempo. Quem lembra do mimeógrafo? Só quem tem mais, né? No mimeógrafo, passava e quando você pegava, aquele ia borrando as mãos, meu Deus do céu. Se desse um espirro, o negócio derretia. E eu ficava lendo as façanhas de fé de nossos irmãos. Entre esses irmãos, que um deles era evangelista, que aquilo ardeu no meu coração quando eu li e ouvi a palavra evangelista. Tinha um homem que eu não conhecia, mas eu sempre estava falando dele. Se chamava Evangelista Júlio Neves. Vocês não conhecem ele. E sabe onde ele está agora? No paraíso de Deus. E eu ficava lendo sobre aquele homem e a viagem, onde é que ele estava, e blá, 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 e tal. E eu ficava pensando, como é que será que um dia eu vou ser uma pessoa dessa? E lia sobre ele, e eu ficava pensando o dia em que eu pudesse conhecer ele pessoalmente. Lembro que um certo dia teve um evento na igreja, essa é uma referência.
que permaneceu na fé até o último suspiro da vida e foi para o paraíso e está em Cristo Jesus. Permaneceu. Teve luta? Teve. Será que teve motivo para desviar? Será que passou motivo na cabeça dele para se desviar, se apostatar? Irmãos, eu não sei porque ele não se apostatou até o último dia da vida. Eu posso falar dele com segurança porque tem testemunha aqui também. Tem testemunha dele aqui? Amém. Aí um certo dia eu estou lá participando de um evento na igreja e tal, e aí eu vou falar de uma outra referência, e naquele dia, por algum motivo, eu estava meio azedo, sabe aquele azedo que espuma, e eu por algum motivo, que não lembro 100% o que era, eu estava resmungando dentro de mim e ia para a igreja. Olha para mim. Resmungando e andando, resmungando e andando, resmungando e andando, e aqui, e pensando comigo, Senhor, eu vou resolver do meu jeito hoje esse negócio. Tinha uma causa lá que eu queria resolver do meu jeito. E fui para a igreja, mas fui assim mesmo. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Pode cair meteoro, mas venha, participe, se alimente, porque Deus tem uma palavra de libertação e de motivação na tua vida. Isso aqui é a palavra de motivação. Não é porque eu estou gritando aqui que a palavra, o poder da palavra é maior. Se eu falar bem calmo, a palavra também é o mesmo efeito. E eu fui resmungando, eu vou resolver do meu jeito e tal, e cheguei lá na igreja, o culto já tinha começado e tal, eu cheguei atrasado, dobrei o joelho e comecei a orar, e eu quero te dizer uma coisa, irmãos, Deus ouve a oração do que está aborrecido, irritado, entristecido, frustrado, ouve a oração de um pecador. Porque senão como é que ele vai perdoar alguém que cometeu algum pecado, dizendo, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Ele tem que ouvir. Aliás, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. Então, quem é que ele ouve? A oração do que está verdadeiramente buscando de todo coração. E dobrei o joelho, falei com Deus, Senhor, estou bastante aborrecido, ali baixinho para ninguém ouvir, porque é bom, né? Porque senão as revelações ficam muito... Pode alguém estar escutando, passar um WhatsApp para o outro. E aí terminou a oração baixinho, e ali sentadinho e tal, e o culto, e louvaram os hinos, e quando chegou o momento da palavra, apareceu um senhorzinho bem simples, vestido num paletó meio branco, claro, bem simplão. Saudou a igreja na paz do Senhor, aí deu uma olhada para mim e disse assim, esse rapazinho aí, fica em pé. E eu fiquei em pé. Ele falou, Deus está me revelando que não é para você colocar as mãos nessa causa, porque eu vou fazer um milagre nessa causa tua. Vem cá que eu já quero orar por você. Irmão do céu, pense num camarada que se sentiu todo importante. Sabe por quê? Porque Jesus me ouviu e teve misericórdia de mim. Sabe como era o nome desse homem? Benedito Calixto. Que começou a história dele e foi até o último suspiro da vida e partiu para Cristo. Se você tem que ter exemplo... Tem exemplo dos fiéis que permaneceram até o final e não se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Não vai ter luta na tua vida, porque a Bíblia afirma isso. Vai ter motivo de tristeza, vai ter motivo de frustração, mas tem um que não frustra a tua vida, e esse daqui se chama Jesus Cristo, o Senhor. Esse que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente não tem muito a ideia dessa passagem, porque na dinâmica da nossa mente, é que todo mundo vai se arrebentar e eu não vou sentir nada. Irmãos, isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores. E quando você está passando por dores, Ele entende tua dor.
Eu fico preocupado com um tipo de evangelho que diz assim, você está sentindo dor de dente, essa dor não é tua. Mas quem é que está sentindo dor de dente? Aí Jesus não, é tu que está sentindo dor de dente. Trata de ir lá no dentista, toma aí o Spidofen e vai se tratar, vai tomar antibiótico, vai lá, arranca o dente. Fica lá sentado com a boca escancarada e cheia de dente esperando Jesus voltar, porque Jesus vai voltar mesmo. Mas não joga isso para Jesus. Eu estou com uma dor na coluna e essa dor não é minha, mas eu estou mas não é tua e como é que você está sentindo ela? Irmãos, temos que ter discernimento do que é que Jesus levou na cruz do Calvário, para a gente não entrar em algumas heresias. A minha carne pode estar sofrendo com alguma situação, mas o meu espírito tem dono. Tem dono. Eu estou passando por uma situação que parece que eu estou numa moedura, mas eu tenho um dono. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Primeiro, eu sei. Quem é a primeira pessoa? Eu tenho convicção que eu não tenho saúde, dentro do contexto que ele estava, eu não tenho saúde, eu perdi os meus filhos, eu perdi os meus bens, eu perdi a minha estrutura, mas eu tenho uma coisa extraordinária, e essa coisa extraordinária é que eu tenho o Deus vivo. Eu tenho. Eu sei, eu tenho uma esperança viva que o meu Redentor quer dizer resgatador, remidor, é aquele que pega o pobre do pó, levanta e faz sentar no meio dos príncipes. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim, ele vai se levantar na terra. Vai ter um momento que ele vai chegar no meio dessa causa que eu estou, vai meter a bicuda e vai me tirar dessa situação, porque eu vou permanecer nele. A tentação de desistir, muitas vezes, irmãos, e procurar outros caminhos, que são verdadeiros atalhos, pode ser que seja uma tentação na tua vida. Olha para mim. Tentações. Pensa uma coisa. O apóstolo Paulo, ele chega juntamente com Silas, numa cidade, ele está fazendo a obra de Deus, o Senhor era com ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele passa em determinado lugar, tem uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, ele se incomoda com aquilo, depois de alguns dias, repreende, o demônio vai embora, e aí é só vitória. Só vitória? Foi vitória para aquela moça, glória a Deus, vitória para o reino de Deus, derrota para Satanás sempre. Mas aí, irmãos, levantaram-se um povo contra eles, e prenderam eles, e deram uma surra tão grande, que se fosse alguns de nós, que a primeira varada já estava se desviando. Diga misericórdia. Prenderam eles, e bateram, e a surra era dada com varas, e como era a regra daquele tempo, e ele tinha uma descendência, então vai ser 40 chicotadas menos uma. Ou seja, eu ia te dar 40 tapas no meio da cara, mas como você é brasileiro, eu só vou te dar 39. Ameniza alguma coisa? Ameniza? Não, eu ia te dar 40 tiros, mas como você é um cidadão brasileiro, eu só vou te dar 39 tiros. Ameniza alguma coisa? Não. Alguém pode chegar e dizer, puxa vida, parece que Paulo e Silas não estavam na direção de Deus. Querido, nem sempre, pelo fato de você estar na direção de Deus, significa que você não vai passar por luta. Mas se você permanecer em Cristo até o final, Ele está contigo todos os dias e te dará uma porta de escape. Não se apostate da fé. Porque é nessa hora que vem o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Vem, puxa vida, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é crente, por que é que teu filho está nessa situação?
Tua mãe está nessa situação. Por que você está nessa situação? Por que você está passando por isso? Por quê? Por que você não está rico? Irmãos, riqueza nem sempre é sinônimo de uma pessoa que tem uma vida com Deus. Não tem isso na Bíblia. Aprenda a contentar-se com o que você tem, não é comodismo. Aprenda a estar contente com o que você tem. Com a tua pouca força, porém, tu não negaste o meu nome. Sei que vocês são pobres, aleluia, e eu sei da tua luta, mas vocês continuam insistindo e continuam firmes. Quer conhecer o homem? Dê poder para ele, dê riqueza para ele. Paulo e Silas tomaram uma surra por causa do evangelho e foi preso ainda depois da surra. Irmãos, eu tive o descontentamento, que não é privilégio, de ver uma situação parecida com essa, e eu quero passar aqui para vocês entenderem. Provavelmente meu irmão está me assistindo lá em Canhotinha, ele vai lembrar dessa situação, ele não estava presente. Mas assim, um certo dia, eu estava na prisão, e um certo dia, um sábado, era sábado, aí chegou um senhor, um policial de plantão, juntamente com um sargento chamado França, Sargento França. Chegou e foi até minha cela, tinha tanta cela lá, mas ele foi na minha e ele disse assim: Pedro, você procura dormir mais cedo hoje, que tem festa aqui na cidade, e toda vez que tem festa, aí tem uns arruaceiros que a gente termina trazendo para cá. E nós vamos trazer alguns aqui para a tua cela. Ah, meu Deus. E eu tinha uma colher, eu consegui uma colher, e ficava cantando lá umas músicas que eu não vou cantar aqui, e raspando ela para fazer uma espécie de um estilete, que era para se defender lá. E eu guardei lá e tal, e passou, e chegou a noite, e eu pensando comigo, puxa vida. E quando foi um determinado horário da noite, já quase de madrugada, sei lá, umas 3 para 4 horas, eu vi as grades se abrindo, e aquela pancadaria, e era um monte de policiais trazendo um sujeito, e deram, mas irmãos, ele já estava com os lábios inchados, de tanto soco que tinha levado. E o camarada ainda revidava. Estava algemado e falou assim: meu irmão vai pegar vocês. Eu vi um policial encostar a cabeça dele na parede e deu um soco na boca dele tão grande, que aquilo ali foi descendo o sangue. Tiraram a algema e jogaram ele lá dentro. Lá. Camarada, mas a testa, o olho estava estragado, o sangue descendo. E ficou num canto, e daqui a pouco já vim trazendo mais outro. Irmãos, e esse pessoal apanhou. E jogaram lá dentro. E eu lá num canto, só quietinho, observando. Quando foi ali por volta de umas 5:30 da madrugada, eu lembro que do lado de fora da minha cela tinha um tonel cheio de água podre. Ali eu acho que foi dali que geraram o Covid-19, 20, 25. Ali tinha tudo. E aí chega lá o sargento com um monte de soldados, policiais, tiraram os camaradas lá de dentro, irmãos, trouxeram uma palmatória. Quem já viu falar nessa palmatória? Aquilo era bom para quem não aprendia tabuada, irmão. Pense como a pessoa aprendia rapidinho. 3 vezes 5, 18, plá! Pense. Aquela prancha de madeira dessa grossura assim. Irmãos do céu. Eu lembro de um camarada que estava preso lá, que ele era calvo. E deram 6 bolachadas daquela numa mão. Na última ele não suportou, ele tirou a mão. Do jeito que o camarada desceu, aquela palmatória bateu bem na testa dele. Foi pá, ele caiu e desmaiou. E eu vi o tamanho do desgaste que aquele pessoal teve. Teve cena porque eles estavam nus. Teve cena que eu nem vou falar aqui porque não é lugar para falar disso. Todos eles deitados no chão e com aquela palmatória ele batia nas nádegas. Pá!
que aquilo estralava assim, o grito saía lá fora, ecoava. E eu fico só pensando no apóstolo Paulo. E eu pensando, meu Deus, ainda bem que eu fiz uma coisa pior, porque eu não passei por isso. Irmãos, houve cenas assim que os camaradas aproveitaram e falavam assim, passa a mão no outro lá. Irmãos, uma vergonha. Agora você pensa no apóstolo Paulo, servo de Deus, que não passou por uma situação exatamente assim, mas ele tomou a surra por uma coisa que ele não fez mal a ninguém. Ele estava fazendo a obra de Deus. Ele tinha tudo para, nesse momento, o diabo ir no ouvido dele e dizer: o que você está fazendo? Que tipo de evangelho que você está servindo? Cadê o teu Deus? Mas sabe o que é que eles fizeram? Em vez de murmurar, cante. Eles não só cantaram. A ordem cronológica lá em Atos capítulo 16 é que eles presos começaram a trocar uma ideia, dizendo: Silas, rapaz, eu estou com o lombo ardendo, estou todo arrebentado, vamos orar a Deus? E penso que a posição que eles estavam presos não era boa, não era sentadinho confortável aí. Eles oravam e louvavam, oravam e louvavam, oravam e louvavam. Em suma, eles adoravam a Deus. Eu fico aqui pensando se lá, naquele momento, quantas vezes, quantos dardos inflamados chegavam no ouvido dele, dizendo: desiste! Para que esse tipo de sofrimento? Para que esse tipo de vergonha? Para que tu fazer uma obra para alguém que nem te defende numa hora dessa? Irmãos, nosso Redentor vive, não se apostate da fé. Mantenha o ensinamento, a doutrina de Cristo impregnada na tua cabeça. Guarde a palavra, guarde o seu nome no livro da vida. Não retroceda, porque o Senhor disse: eu estou adiante de vocês. Eu estou quebrando o serrolho de ferro, as portas de bronze, endireitando os caminhos tortos. Eu tenho aliança com vocês. Permaneçam. A responsabilidade é de vocês, porque eu garanto vitória. Mas só garanto para aquele que permanece até o final. Eu sei que o Senhor restaurou a estrutura física daqueles homens. Dali nasceu uma igreja. A glória de Deus se manifestou no meio daquela situação. E eles permaneceram até o final. E o que Paulo instruía aqui é que para permanecerem na fé, serem cautelosos, não serem roubados por ensinamentos que estão deturpando a nossa mente. Nessa lista aqui, eu vou pular algumas coisas. Versículo de número 6, propõe essas coisas aos irmãos: serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavra da fé e boa doutrina. Em alguns textos dos epístolas fala da sã doutrina. Até diz que nos últimos tempos, alguns e muitos não suportarão a sã doutrina. Então, tem doutrina sã e tem doutrina doente. Como é que vai os ensinamentos de Deus na tua cabeça? O que você tem feito com eles? Tem esquecido? Ou tem praticado? Exercita-te na piedade, é uma ordem. O exercício físico para pouco proveito. Não está dizendo que não vale nada. Tem pouco proveito para o mundo espiritual. Faça teu exercício. Cuida do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós proibimos, por exemplo, a bebida alcoólica. E não conseguimos convencer que a infeliz da Coca-Cola é cheia de veneno. Pois é. Vai se entupir disso, depois tu vai ver o que vai acontecer. Tem um monte de outras coisas cheias de sódio, que é um veneno por tempo do Espírito Santo. Irmãos, e isso a gente não fala. Hoje eu estou falando para você: cuida do teu corpo. Cuida de ti mesmo. Exercita-te. E quando eu estou falando para vocês, parece que eu estou sentado na mesma cadeira aqui. Faz caminhada. Respira fundo.
Faz alguma coisa por ti mesmo. Pede direção de Deus. Toma mais água. Eu conheço gente que está agora, pastores, que estão tomando água agora porque está assim parecendo uma pedreira. Porque, eu não gosto de água. Irmãos, se fosse para a gente não tomar água, a gente estava no planeta Marte. Saturno, Urano, Netuno, Plutão, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta água. Você nasceu dentro de uma bolsa de água. Jesus fala que Ele é a fonte. Então, pelo amor de Deus, tome água, porque o teu corpo precisa. Cuida de ti mesmo. Se zela. Aleluia. E eu creio que Deus está falando aqui. Que ouça, que deixe te ouvir. Está falando contigo. Para quê? Para que você se anime. Você olha no espelho e diz, não, hoje eu estou meio murcho. Eu vou fazer alguma coisa para me cuidar. Eu vou me zelar, eu vou cuidar, porque eu sou santuário de Deus. Não um santuário cheio de copo descartável, garrafa PET, lixo, papel de bala. Que tipo de santuário que é esse? Cuida de ti mesmo. Como é que vai a tua pressão arterial? Eu gosto de torresminho, aquele bem salgado. Amendoim. Aqueles que vêm com 8 quilos de sal. E depois a pressão velha está estourando. Eu tenho medo de uma palavra que diz assim: aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. Porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Então cuide-se, pelo amor de Deus. Irmãos, eu gosto de sorvete, mas eu não posso. Então aqui e ali eu dou uma bicadinha. E eu fico só esperando. Opa, deixa eu ver. Pegar a bombinha, eu já fico com ela aqui meio no gatilho. Aí quando eu vejo que não vem, eu penso em comer de novo. Mas aí eu sinto aquele sensor dizendo assim, não abusa. Tudo te é lícito, Pedro, mas nem tudo te convém. Te contenta, porque tu já tomaste um potinho de sorvete. Agora não abusa. Então tenha cuidado de você mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, sinta que o Espírito de Deus está te orientando. Eu não vou ficar gastando fôlego aqui com vocês. De uns certos anos para cá, o meu fôlego tem melhorado. Por quê? Porque eu também tenho me cuidado. Tenho tido alguns zelos, outras coisas para se melhorar, precisa. Mas enquanto falo a vocês, eu sinto o Espírito de Deus falando comigo também. O exercício corporal, ele tem um proveito. Mas aqui quando a Bíblia diz, pratica a piedade, ensina, aleluia, pratica o que é bom, pratica e entenda sobre a promessa de Deus, porque essa promessa é para a vida aqui e para a vida eterna. Tem uns tipos de ensinamentos, irmãos, que eu já vi gente carregar eles e nunca questionaram. Vou lembrar de um aqui para vocês. Eu sempre frequentava a empresa do presbítero Mário, lá em São Paulo, e toda semana ia lá orar. Desde os primeiros degraus da empresa dele, até o degrau mais alto, eu vi Deus fazendo promessa e cumprindo. Porque Deus zela por sua palavra. Deus zela por sua palavra. E aí um certo dia, cheguei lá, tinha um funcionário novo. Aí ele me apresentou, isso aqui é o irmão fulano de tal, para não denegrir a imagem do irmão. O camarada, ele deve ter chupado 890 limão, com vinagre, ácido úrico, sulfúrico, tudo que é úrico. Porque o camarada, ele deu uma enchida assim, barriga para dentro, peito para fora, cara de mal, pegou na minha mão que chega, doeu. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Amém? Mal. Corporou assim um Adolfo Hitler, parece. Irmãos, toda vez que eu ia orar lá, esse irmão estava com cara de mal.
Aí juntava o pessoal para a gente orar e tal, e contava alguma coisa, um ria daqui, um mostrava os dentes e tal, mas ele não. Mal. E eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada que não está certa. Um certo dia eu cheguei, ele estava no escritório, e eu cheguei meio de relance, ele estava ao lado da moça que trabalhava lá no escritório também, no departamento pessoal, e eu olhei de relance naquele computador que tinha aquele jogo de cartas. Sabe aquele jogo de cartas? Vocês já viram aí? Alguém me ajuda aí, eu não sei jogar esse negócio, mas tem um jogo de carta lá, e a menina estava jogando e ele estava em pé, assim, olhando do lado. Quando eu cheguei, aí, Pai do Senhor, aí ele engoliu aquele suspiro e já brotou aquela cara de mal. Fiquei pensando, hoje eu pego esse camarada. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem? Eu vim aqui para a gente vamos fazer uma oração aqui, vamos. Aí eu falei, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, não me leva a mão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você nunca ri, rapaz? Você tem uma aparência bonita e você nunca ri, por quê? Irmão, sabe aquele camarada que engole 6 besouros de uma vez? Uma caixa acústica. Irmão, o negócio é assim. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Mas a palavra de Deus não diz que Jesus sorriu. Falei, rapaz, sabe o que é verdade? A palavra de Deus não diz que Jesus sorriu. A palavra de Deus não diz que Jesus foi no banheiro fazer xixi, cocô também. E você faz. Não, a Bíblia não diz que ele foi numa moitinha. Tem algum texto dizendo? Não, não tem. Ah, Lucas falando, então, subimos ao Monte das Oliveiras, enquanto nós estávamos lá, aí o Senhor foi ali, no banheirinho que tinha. Não, não diz. Mas, irmãos, ele era homem como nós, ele cansou, ele chorou, ele cantou hinos, a Bíblia fala que ele cantou. Sabia que tem? Aí lê o evangelho que você vai encontrar, antes dele sair para ser crucificado, na ceia ele cantou hino. Aleluia, Jesus era uma pessoa alegre, mas ele também sentiu tristeza, ele ficou indignado e aborrecido e pegou um chicote e deu uma chicotada no ar. Não sei se pegou em alguém, eu não estava lá. Mas o irmão tinha essa doutrina, você não pode rir. Por quê? Porque, tá aqui, irmãos, pelo amor de Deus, tem doutrinas que precisa você rever o que está dentro de você. Reveja os seus conceitos, queira crescer na graça, no conhecimento, estatura e formosura e no temor do Senhor. Para mim terminar aqui, porque o texto no final diz assim, tem cuidado de ti mesmo, você tem que ter cuidado de você mesmo. O que mais? E dá a doutrina, ensinamento, guarda todos os ensinamentos, persevera nessas coisas, qual? Todos os ensinamentos do Senhor. Então pega só esse epístola de Paulo a Timóteo, leia ele. Não fique somente de ver no Facebook e coisinha e tal, mas leia ele. E grifa aquilo que te chama atenção. E grifa aquilo que te confronta. Tem cuidado de ti mesmo. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, tanto salvará você mesmo, quanto aos que te ouvem. Irmãos, quando nós nascemos lá na Redenção, já no Jardim Veloso e tal, a gente tinha lá umas doutrinas fortes, sabe? Eram umas doutrinas. Eu quebrei uma televisão, em nome de Jesus, batia nela com enxada e tal, e estralava, sai demônio, em nome de Jesus, tal. Queimei uns discos que eu tinha, uns discos de vinil, e eles foram encolhendo, e eu, santo demônio do cão, sai! Depois a gente teve que comprar outra televisão, que era do diabo. Agora nós temos uma lá que é nossa. Se o diabo quiser, ele vai comprar dele. E ele vai para o inferno também. Nosso negócio é com Deus. Então, as regras eram assim. Vem cá, irmão Jonathan, vou pegar você aqui. Aquela regra de ouro do pentecostal, pode subir aqui, do pentecostal radical, sobrenatural e tudo que é ao. Pode, senhor irmão. Assim, mas faz cara de mal. Não dá para fazer cara de mal.
Era assim, 1,5 m assim. Negócio de macho, Pai do Senhor, irmão. Entendeu? As irmãs pegavam que encolhia até os dedos. Pai do Senhor, irmão. 1,5 m de distância, já batendo quase em retirada. Fica aqui. Aí passou. Aí um dia, depois de alguns anos, um tempo depois, eu fui convidado para pregar numa igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Cabralha Paulista, irmão, que fica perto do Sovaco da Cobra. Chegamos lá, irmão do céu. Acabei de chegar na porta da casa do pastor. A pastora saiu lá de dentro e chegou. Porque, né? Eu quase que eu flutuava, assim, porque... E me abraçou, e já viu o pastor, me abraçou. Bateu tanto nas minhas costas que meu pulmão sarou. Obrigado. Irmão do céu, eu fiquei sem graça. Eu acho que eu fiquei toda cor. Saímos dali, ele falou, tem um churrasco ali que o pessoal já está esperando o irmão chegar. E vamos para lá. Chegamos lá, irmão, tinha jovem, mulher, criança. E quando foi chegando, ele falou assim, ó, esse aqui é o irmão que vai vir fazer a campanha, vir pregar. Irmãos, aquele pessoal vinha e se atracava assim. Que vergonha. Primeiro dia, segundo dia eu já estava abraçando o pessoal também. Terceiro dia eu já estava abraçando todo mundo. Quando voltei para a igreja, irmãos, tive o privilégio, tinha uma irmã chamada Benedita Rosa, uma senhora muito usada por Deus. Cheguei na igreja, Pai do Senhor, e abracei ela e dei um beijo na testa. Aquela mulher ficou me olhando, deu aquele brilho nos olhos, e eu fiquei pensando, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão e sem arranhão. Querido, eu respeito você que não abraça, eu respeito, continue nessa fé, aleluia, não deixe que nada te atrapalhe e que alguma coisa você não concorde comigo, mas a palavra fiel é essa e digna de toda aceitação, que no abraço você pode mudar muita coisa. Está aqui, vocês são testemunha. Abraço, elogio, se estiver feio eu não falo. Não falo. Mas tenho o prazer de elogiar. E eu vejo desde criança até o mais velho aqui, que eu sinto paz no meu coração, porque eu estou em fase de crescimento, e eu procuro cuidar de mim mesmo, e manter, aleluia, alguma coisa que um dia, quando eu partir daqui, deixe algum legado para a vida de vocês. Acima de tudo, que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa da salvação está dizendo, se você guardar os meus ensinamentos, se você permanecer em mim, vocês não vão se apostatar da fé, vocês não terão ouvido para espíritos enganadores, e no final dessa vida, tem uma outra vida eterna esperando, e eu estou de braços abertos para recompensar vocês do outro lado. Amém?